termo foi desenvolvido pelo meu mentor, o patriarca Munhá, ao se referir a um processo de aprendizagem que se diferencia do processo que nós estamos acostumados a receber nas instituições formais de educação, chamadas escolas. Quando nós falamos de vida Kung Fu, nós elegemos o nosso mentor. E existe um tempo todo diferenciado. E por isso que nós falamos de vida Kung Fu. Onde o Kung Fu está muito longe de ser aquele termo reduzido que a gente, o senso comum, a sociedade de modo geral, identifica como, né? Que é, ou seja, uma luta de origem chinesa, né? Quando você fala em Kung Fu, você imagina no Bruce Lee, no Jackie Chan, essa ideia primal de ter um instrumento de liberação, ela é a essência do Kung Fu, realmente, mas não no sentido reduzido, o reducionista que a gente vê, que simplesmente a pessoa aprende uma meia dúzia de técnica, vai lá e bate em um e bate no outro, e assim vai, né? O Capitão Nascimento já percebeu isso, que a coisa é muito mais complexa do que simplesmente fazer isso, né? Já nos ensinou o nosso diretor Zé Padilha, né? Na Tropa de Elite, né? De ver que a estrutura é muito mais complexa do que isso. E o Kung Fu é, acima de tudo, essa capacidade que nós temos de refinar os nossos talentos pessoais. Todos nós temos uma vocação, temos um talento, e ele tem que ser refinado. E com isso, passamos a ter condições de identificar como que nós podemos beneficiar a sociedade. Que é o ponto ao contrário. Não é, eu lembro que quando eu estava no meu período de vestibular, eu tinha a profissão mais em voga naquela época era odontologia. Então vários dos meus colegas, eles decidiram por essa carreira. Ocorre que quando você decide por uma carreira, você vai efetivamente exercê-la depois de 10 anos. 5, se for excepcionalmente excepcional. E o que acontece? Depois de 5 anos, nós teríamos o quê? Um montão de odontólogos e, mais uma vez, no mercado, nós estamos sempre atrasados, né? Essa é a sensação que nós temos. Sempre estamos atrasados diante do processo, porque não conseguimos antecipá-lo. Porque toda vez que isso acontece, já está tarde. Toda vez que você identifica e fala, vamos por aqui, vamos lançar no YouTube, já está tarde. Porque quando você vê lá, como chama o menino lá, o Whindersson da vida, como chama o outro lá, o Godzilla da vida, né? Significa que já está tarde para nós. Nós temos que identificar o próximo ciclo. Lembrando a sua pergunta, Gabriel, que o dinamismo ele se alterna, né? Que agora, quando nós não sabemos, mas o que acontece? O ciclo presente prenuncia o ciclo futuro a partir da sua inversão. Então, isso tudo é o processo de vida Kung Fu. E como que nós nos refinamos dentro daquela ideia de desenvolvimento humano? É através da crise. Por isso que é tão importante, no nosso caso, a experiência marcial. O que é a experiência marcial que nós falamos, né? Quando você vê as pessoas, como vou colocar até entre aspas, treinando, né? Luta. Primeiro, uma coisa a ser destacada: isso é um combate simbólico. Mesmo quando você vê aquela situação que a gente vê na televisão do Vale Tudo, aquilo lá, por incrível que pareça, continua sendo simbólico. Ocorre que o crescimento e a experiência desses sentimentos nobres que nós falamos não precisa ter o realismo, chegar às vias de fato, como você observa naquelas situações, né, que é extremamente grosseira. O cérebro, ele não faz distinção entre a realidade e o ilusório até o momento final do golpe, onde o golpe para aqui. Até
o golpe chegar, a reação do corpo é como se ele fosse morrer. E por que isso é importante, essa premência de morte? Porque é quando você começa a valorizar a vida. O que a gente observa numa situação de experiência de premência de morte? A sua aleatoriedade. Você vê companheiros extremamente valentes, preparados, morrendo, e você vê covardes vivendo. Você vê bandidos que não morrem, levam 10 tiros e não morrem, e o policial que levou um tiro de raspão infecciona e morre. Nós vemos que não é a morte uma exceção, a vida é a exceção. A morte é normal. E a vida, então, é um milagre. Então, nós temos que agradecer todos os dias, cada momento que nós estamos vivendo aqui. Então, a experiência marcial ela é muito importante para nós aprendermos a valorizar a vida. Entender quanto que é tênue esse momento que nós estamos vivendo hoje e quanto que ele é valioso. E não podemos perder tempo. Temos que ter uma outra perspectiva diante da vida. Porque a vida é que é a morte eterna, a vida que é um momento de privilégio que nós estamos tendo. Então por isso que falamos de vida com fogo. Então quando nós pensamos assim, nós mudamos o eixo onde a gente pensa que a vida é uma obrigação da natureza para conosco, e a gente começa a achar que nós temos o quê? A vida, ela tem a obrigação de nos fazer feliz. Dentro dessa perspectiva de vida com fome, o mais importante da vida não é a felicidade, é o aprendizado, é o que a gente aprende. Claro que nós podemos ter momentos felizes, mas não é a tônica da vida. Nós temos que agradecer cada dia que nós aprendemos alguma coisa. Essa é a nossa obrigação. Por isso nós falamos de desenvolvimento humano. Ou seja, ninguém aqui aprende a ser humano. Nós já nascemos humanos, mas nós temos um monte de camadas que nós vamos ter que desvendar. Ou seja, desenvolver. Né? E essa que é a ideia quando nós falamos de vida com fogo. Então esse gerenciamento, mais importante do que gerenciamento, é o reconhecimento de aprendizagem com cada um desses sentimentos. Né? Você tá, eu fiquei com raiva hoje. O que eu aprendo com isso? Como que eu lido com isso? Por que eu fiquei com raiva? Porque normalmente isso é um reflexo, o outro reflete em você. Quando você fica com raiva do outro, muitas vezes aquilo tem a ver muito mais com você do que com o outro. Você começa então, através do outro, se ver. Né? Porque você, por que com aquela pessoa especificamente eu tenho raiva? Ou eu tenho um sentimento que, né, como disse um político, né, da mídia, né, move os meus sentimentos mais primitivos. Foi o nosso deputado, né, Jefferson falou sobre isso, né? Então, o que faz isso acontecer? Por que se move isso? Porque há uma identificação. Então, inclusive com o meu inimigo. E por isso que nós já desistimos de chamar o outro de inimigo. Né? Porque ele não é um inimigo. Ele é apenas um adversário, ele está do outro lado. Inimigo é muito improdutivo na nossa relação chamar alguém de inimigo. Né? Quer dizer, você desperdiça o valor humano do outro quando chama o outro de inimigo.